Olá, eu sou Isilda Alves. Durante 12 anos eu tive o privilégio de coordenar na Rádio Jovem Pan a campanha Jovem Pan pela Vida contra as Drogas. Uma campanha que foi criada pelo então presidente da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. A campanha terminou, mas eu continuo pesquisando e participando de reuniões e também de pesquisas sobre drogas. E eu tenho o privilégio de iniciar, junto com o Alexandre Araújo, que está aqui do meu lado, uma nova sessão. Chama-se Superando a Dependência. São vídeos que nós vamos postar nos nossos Faces toda semana, abordando uma etapa desse difícil momento da recuperação. Como é que se mantém a recuperação do dependente? Já que nós estamos aí lutando para que o dependente volte em recuperação, volte para a sociedade. Alexandre, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado por você me convidar, Isilda. O Alexandre tem uma vasta experiência, ele é presidente da ONG Faces e Vozes, que reúne dependentes em recuperação no país, uma iniciativa inédita. Ele é presidente da Associação Intervir, ele já recuperou mais de 2.000 pessoas neste país e ele está em recuperação há 25 anos. Alexandre, com toda essa experiência, como é que se mantém em recuperação após um tratamento para evitar o uso de drogas? Isilda, primeiro obrigado, obrigado pela confiança, obrigado por apoiar as pessoas em recuperação, por ser amiga das pessoas em recuperação, né? Você é amiga nossa, reconhecida como pessoas independentes, a Isildinha, né? E, Isilda, primeiro a gente precisa pensar uma coisa, né? Os tratamentos hoje, eles têm um status de recuperação. A primeira coisa que um familiar pensa é a internação como a única saída. Isso não é verdade. Os tratamentos, a clínica, as comunidades terapêuticas, eles são uma ferramenta da recuperação, eles não são a recuperação. Numa escala de 1 a 10, eu diria para você que o tratamento ele corresponde a um ponto, né? Os outros 9% são a recuperação, que envolve a psiquiatria, a psicologia, a reestruturação social, a reestruturação familiar, enfim, uma série de ações que são necessárias para que possa proporcionar ao indivíduo uma recuperação até que ele se torne uma pessoa produtiva na sociedade. Seria possível a gente descrever as 3 grandes dificuldades hoje na cidade de São Paulo para se manter em recuperação? Sim, Isilda, e eu queria acrescentar, antes de entrar nessas 3 fases, que assim, o que acontece com a dependência é diferente de outras patologias como crônicas, né, como câncer, como hipertensão, como diabetes, como asma, que todas elas têm uma profilaxia. Você trata a crise e depois você tem nos ambulatórios, nos manuais, na medicina, na farmácia, você tem como cuidar. Então, até na internet você joga lá diabetes, o que é, como tratar, como cuidar, como fazer a prevenção. Você, por exemplo, você tem um programa do governo que te dá medicação gratuita para hipertensão, para asma, porque sabe-se que é uma doença crônica. Com as dependências isso não acontece. É como se falasse para o indivíduo, olha, você parou de usar, acabou. Você não precisa de um check-up para saber o que aconteceu, você não precisa de um hemograma, você não precisa ver como é que está teu fígado, teu aparelho cardíaco. Então, o sistema público, ele relega mesmo o dependente a esse ostracismo, né? E esses 3 pontos que são um impedimento para as dependências seriam o preconceito, a discriminação e o estigma. Mas como vencer isso, Alexandre? Você venceu. Olha, mas são poucos, né? Pessoas como eu dificilmente estão entrando na estatística. Primeiro, os programas de recuperação estão no anonimato, né? As pessoas têm medo de mostrar a cara, e é justo por uma questão de segurança, né? Tem medo de não conseguir emprego, medo de ser mandado embora, medo de não conseguir colocações no trabalho, porque as pessoas quando veem têm preconceito, usou droga tá ligada à marginalidade, ao crime. Então uma coisa, as pessoas se escondem. Você veja bem, o mês passado, em maio, teve um simpósio dos alcoólicos anônimos em Maceió, tinha 7.000 alcoólatras em recuperação em Maceió, ninguém divulgou isso. A Marcha da Maconha tinha 500 pessoas, todo mundo ficou sabendo, saiu na primeira página do jornal.
Então, as pessoas não falarem é uma dificuldade. Eu falo abertamente do meu sucesso, eu sou uma pessoa, eu estudei, eu me formei, eu criei minha filha, eu sou produtivo na sociedade. A discriminação, né, que esse preconceito gera é outra coisa, porque você é discriminado. Você é aquela pessoa assim, olha, cuidado que o Alexandre teve problema com droga. Sabe, sempre aquela história, não oferece bebida para ele, olha, ele não pode. Então sempre o dependente químico, ele é colocado como uma pessoa diferente, ele não tem uma doença, ele tem uma sentença. Mas como? Quais são as principais regras para se manter em recuperação numa cidade onde a droga está banalizada? Em qualquer esquina você encontra, você tem cracolândias em toda a cidade. A primeira coisa, Isilda, é a pessoa procurar uma rede de apoio. O que tem disponível. Por exemplo, os grupos de alcoólicos anônimos, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos são uma excelente opção. Por que é necessário? Porque os grupos, eles comprovadamente, empiricamente, a história, a ciência já mostra que é um resultado eficaz com um custo barato. Dentro dos grupos anônimos, você encontra pessoas que estão se superando e conhecem o caminho de como se manter em recuperação através do processo da empatia. O que um passou, o outro pode aprender as ferramentas que ele usou. E essa é a grande vantagem, é baixo custo e de fácil acesso. Além do grupo de autoajuda, quais são as outras medidas que devem ser tomadas imediatamente após sair do tratamento? Uma avaliação psiquiátrica, por quê? Porque, como você disse, a disponibilidade de droga hoje no país é absurda. Então, a disponibilidade, a facilitação é muito alta, né? E as drogas, elas causam severos transtornos no aparelho cerebral, né? Na cognição, na inteligência. Então, é muito importante, dentro dessa rede, um acompanhamento médico. Agora, do ponto de vista prático, por exemplo, num fim de semana, há muitas festas, há muitas baladas, há inclusive festas em condomínios. Quem está em tratamento pode ir a estas festas? Olha, Isilda, é assim. Há anos atrás, algumas décadas atrás, as pessoas pensavam que tinha que se evitar. Mas hoje a gente sabe o contrário. Quanto mais rápido a pessoa enfrentar as festas, os bailes, a escola, a faculdade, mais rápido ela estará no caminho da recuperação. Mas isso tem que ter prudência, né? Não dá para você fazer uma cirurgia e no dia seguinte jogar bola. Não dá para você parar de usar droga e no dia seguinte ir numa festa. Isso é muito importante, Alexandre. Eu queria que você olhasse ali para a nossa câmera e dissesse assim, você está em recuperação, o que você tem que fazer imediatamente para se manter em recuperação? Você tem que procurar ajuda, você tem que procurar grupos de apoio, pessoas em recuperação que já estão experimentando os benefícios da recuperação e manter a mente aberta às ferramentas que ela te passar de como ela vem conseguindo. Porque se você for depender de ajuda externa do Estado, você não vai encontrar. Você vai aprender com pessoas que estão experimentando a recuperação e estão com sucesso nessa jornada. Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Emocionais Anônimos, enfim, essa grande rede social que funciona. Segunda medida que deve ser urgente. O acompanhamento médico. E terceiro? O acompanhamento psicológico. Agora, para a pessoa, como é que... Para nós encerrarmos o nosso tempo, o André, o Soduna, que faz a produção, já está me informando que nós estamos acabando. Mas, ela vai ter muita dificuldade nessa pós-tratamento em lidar com o não. Como é que ela vai fortalecendo o que todos nós estamos acostumados, porque a vida é assim mesmo, tem altos, baixos, enfim. Olha, Isilda, é assim, dependência química ninguém escolhe. Ninguém escolhe ser dependente químico. A dependência química ela se manifesta através do experimento. Por isso que é um crime no nosso país essa disponibilidade. Então qualquer um que experimenta pode vir a desenvolver uma dependência. Agora, a recuperação não. A recuperação é uma escolha. O indivíduo escolhe se quer viver ou se quer morrer usando droga. Se esse indivíduo ele optar pela recuperação, ele já saberá subjetivamente
que ele tem que renunciar a uma série de coisas. É uma decisão de fórum íntimo, ele tem que ter claro que ou ele muda de vida, ou o que vai restar para ele é morrer nas garras da dependência. Então não tem esse meio termo mais. A semana que vem nós vamos estar de volta, já abordando, já respondendo essas dúvidas, respondendo muito mais, porque tem muita mãe que tem dúvida, o que eu devo fazer, devo pôr o meu filho só em casa, devo pôr um acompanhante, enfim, tudo isso a gente vai responder. Tem internação involuntária, tem internação voluntária, mas enfim, muitas dúvidas que nós vamos responder com a presença de Alexandre Araújo. Muito obrigada, Alexandre, por sua participação aqui. Já vai estar no Face, porque o André é muito rápido e vai pôr no Face do Face Vozes e no meu Face pessoal. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau.